Olá, é bom ter você de volta. Hoje nós vamos tratar da dinâmica recursal trabalhista. Nós vamos identificar como se intercalam decisões e recursos no processo do trabalho. Vamos identificar inicialmente quais sejam os principais recursos trabalhistas, como por exemplo o recurso ordinário, o recurso de revista, os embargos da SDI e, no caso de recursos na execução, o agravo de petição. Nós vamos ver também como surgem a oportunidade para o cabimento do agravo de instrumento ou do agravo interno ou regimental. E ainda fazer a observação acerca dos embargos de declaração. Nesse vídeo, nós vamos ver como se intercalam, em que momentos pode se interpor esse tipo de recurso. Em vídeo subsequente, nós vamos ver exatamente quais sejam os pressupostos próprios de cada um desses recursos. Então, inicialmente, numa visão bastante resumida, na fase de conhecimento, o que se dá é essa distribuição de atos e recursos. Assim, um dissídio individual, uma reclamação trabalhista que seja apresentada perante uma vara do trabalho, vai ser julgada por um juiz, uma juíza do trabalho, por meio de uma sentença. Essa sentença, por sua vez, pode ser objeto de recurso ordinário, ou seja, o recurso próprio, que se interpõe contra uma sentença trabalhista. Esse recurso ordinário, então, seria submetido ao TRT, que em geral é julgado por uma turma. Essa turma profere um acórdão, o qual, por sua vez, pode ser objeto de recurso de revista. Esse recurso de revista é remetido ao TST, o qual julga por meio de uma de suas turmas, também proferindo um acórdão cujo conteúdo pode ser objeto de impugnação por meio da apresentação de embargos à SDI. Esses embargos, então, são submetidos à SDI, à seção de dissídios individuais, ou à subseção de dissídios individuais 1, que também proferirá acórdão, e esse acórdão poderá finalmente ser objeto de impugnação por meio de recurso extraordinário. Observando então essa distribuição de uma forma um pouco mais ampliada, uma situação que nós temos que observar é o uso cada vez mais comum de decisões monocráticas dos relatores para resolver recursos. Especialmente diante do novo CPC, da prevalência dos precedentes e de decisões em recursos repetitivos, o que se vai ter é que boa parte dos recursos deve ser objeto de resolução já pelo relator. Nessas circunstâncias, se for proferir uma decisão monocrática resolvendo um recurso, como por exemplo negando segmento, dando provimento ou negando provimento a um recurso por decisão monocrática, o recurso apropriado vai ser então o agravo interno, ou agravo regimental, como alguns ainda denominam. Esse agravo interno é o que será objeto de apreciação da turma, que por sua vez profere um recurso, um acórdão, perdão. Proferido esse acórdão é que finalmente vai ser cabível o recurso próprio, por exemplo, o recurso de revista das decisões de tribunais regionais. No âmbito do TST, esse recurso de revista é submetido a um relator, que também, em alguns casos e cada vez mais frequentemente, serão examinados por decisão monocrática. Dentro do TST também vai caber esse agravo interno, que por sua vez será levado à turma, o qual proferirá acórdão. Em vista desse acórdão é que cabem os embargos à SDI. Uma observação que você tem que fazer é que alguns advogados, em vista dessa primeira decisão monocrática do relator na turma do TST, já interpõem embargos à SDI. Entretanto, o procedimento correto é, em vista da decisão monocrática do relator, interpõe-se o agravo interno, que será analisado pela turma que proferirá o acórdão. Esse acórdão é que pode ser definitivamente objeto de impugnação por meio de embargos. Levados os embargos à SDI, então o relator também eventualmente pode proferir algum tipo de decisão monocrática que será desafiada por meio de agravo interno, que será levada à subseção. Na subseção se profere esse acórdão, que finalmente pode ser objeto de impugnação por meio de recurso extraordinário. Então, expandindo ao máximo essa disciplina ou essa distribuição de decisões e recursos, o que você vai ter? No TRT, na apreciação de um recurso ordinário, o relator eventualmente pode proferir uma decisão monocrática. O recurso que vai ser cabível é o agravo interno, ou agravo regimental, como alguns ainda denominam. Vai ser apreciado esse agravo interno na turma que profere um acórdão. Desse acórdão cabe o recurso de revista. E como nós vamos ver também em outros vídeos,
Esses recursos, que são direcionados a tribunais ou órgãos diversos, devem ser submetidos a juízo de admissibilidade, ou seja, o presidente ou vice-presidente do tribunal faz um primeiro exame desse recurso para identificar se todos os pressupostos de admissibilidade estão presentes. Caso eles estejam, é dado seguimento ao recurso. Caso não, é negado seguimento ao recurso e a parte então pode dispor do agravo do instrumento. E esse agravo do instrumento então será encaminhado ao tribunal que se destinava originalmente o recurso. Nessa circunstância, então, chegando ao TST, seja o recurso de revista originário, seja o agravo do instrumento, será designado um relator que eventualmente profere uma decisão monocrática acerca daquele recurso, cabendo agravo interno direcionado à turma, que por sua vez profere acórdão, abrindo oportunidade à parte de apresentar embargos SDI. E mais uma vez, esses embargos SDI também são sujeitos a um primeiro exame de admissibilidade, que nesse caso é realizado pelo presidente da turma, a turma que analisou o agravo interno ou o recurso originário. Mais uma vez, se os embargos apresentem os elementos de admissibilidade, o presidente da turma dá seguimento. Se, no caso, não der seguimento, vai caber agravo interno. E dentro do SDI vai se proceder essa mesma disciplina, sendo que o acórdão proferido pela SDI pode ser objeto de recurso extraordinário, que no âmbito do TST é submetido a um primeiro exame de admissibilidade por meio de sua vice-presidência. Há algumas peculiaridades quanto ao recurso que cabe da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, mas em síntese, a maior parte das vezes vai caber o agravo do instrumento. Caso contrário, algumas circunstâncias impõem a interposição de agravo interno para o TST ainda. A observação que você tem que fazer nesse quadro expandido de decisões de recursos trabalhistas é o cabimento de embargos de declaração, que atualmente se admitem em vista de acórdão, sentenças e decisões monocráticas. A peculiaridade da aplicação ou do cabimento dos embargos de declaração nós também vamos ver com mais detalhe mais à frente. A distinção que se faz então é com relação à fase de execução. Os processos que nós vimos antes, os recursos que nós vimos antes, se referem à fase de conhecimento. Na fase de execução, a principal diferença que você vai detectar inicialmente é que, enquanto cabia recurso ordinário das sentenças da vara do trabalho, vai caber agora agravo de petição. Depois segue-se o mesmo trâmite, com decisões da turma de TRT, que será objeto de impugnação por meio de recurso e revista, que poderá ser remetido ao TST, que o julga por meio de uma turma. Desse acórdão do julgamento na turma do TST pode caber os embargos. A circunstância que essencialmente vai diferenciar a fase de conhecimento da fase de execução são os fundamentos que podem ser objeto e que justificam a admissão do agravo de petição, do recurso de revista, dos embargos à STI nessa fase. Um outro aspecto que se tem que destacar é que alguns processos são de competência originária do TRT, de Tribunais Regionais do Trabalho. Aquela dinâmica que nós vimos anteriormente se referia aos dissídios individuais, ou às reclamações trabalhistas propostas pelo trabalhador individualmente considerado, ou eventualmente algumas espécies de ações coletivas, como as ações coletivas civis coletivos ou ações civis públicas. Entretanto, alguns tipos de processos, como por exemplo os mandados de segurança contra a decisão interlocutória ou as ações rescisórias, são de competência originária do TRT. E lá no TRT o procedimento vai ser de alguma sorte similar ao que se tem no julgamento de recurso, em que se designará um relator para exame, por exemplo, do mandado de segurança ou do recurso de revista. Ele eventualmente pode apreciar já essa pretensão por meio de decisão monocrática, em vista do que se pode interpor o agravo interno, que será apreciado pelo pleno ou pela sessão. O destaque que se tem que fazer aqui, então, é que, dependendo do tamanho do tribunal, dependendo do número de desembargadores, o tribunal julga esse tipo de causa no seu órgão pleno, ou seja, todos os desembargadores. Alguns outros, com maior número de integrantes, pode se desmembrar em órgãos fracionários. E nesse caso haveria uma sessão
ou uma câmara especializada no julgamento desses tipos de recursos ou ações de competência originária junto ao Tribunal Regional. E a outra peculiaridade é que, enquanto no dissídio individual o acórdão do TRT é objeto de recurso e revista, nos processos de competência originária do TRT, o recurso adequado é o recurso ordinário, e esse recurso ordinário então seria direcionado ao TST. E, no caso dos mandados de segurança e ações rescisórias de competência originária do TRT, a competência no TST é da seção de dissídios individuais 2, da subseção de dissídios individuais 2, para apreciar recursos ordinários em mandado de segurança e em ação rescisória. E aqui, novamente, você tem um procedimento semelhante. Ou o relator tanto pode submeter imediatamente o recurso à subseção, ou simplesmente proferir uma decisão monocrática, resolvendo aquele caso, e abrindo oportunidade, então, a parte de interpor agravo interno, que será, por sua vez, levado à subseção. O outro tipo de procedimento que se verifica é em relação aos dissídios coletivos, que são outras ações de competência originária dos tribunais, sendo que em alguns casos a competência originária vem a ser do TRT e outros do TST. Essencialmente, a competência do TST se forma originária para a análise de dissídios coletivos quando se trata de dissídios coletivos suprarregionais, ou seja, que abranjam mais de um estado da federação, mais de um ente federado, ou de caráter estritamente nacionais, como por exemplo de instituições financeiras. E aqui no caso também, o dissídio coletivo pode ser iniciado no TRT e mais uma vez é encaminhado a um relator que eventualmente profere uma decisão monocrática, em vista da qual pode caber o agravo interno, que será levado novamente ao pleno desse tribunal ou órgão fracionário encarregado dos julgamentos desse tipo de ação. Uma distinção que se tem que fazer é que, apesar de ser julgado, dos dissídios coletivos serem julgados por decisão de tribunal, o título ou o nome da decisão é sentença normativa e não propriamente acórdão. E uma outra distinção, que nós vimos na circunstância anterior, é que contra essa sentença normativa em dissídio coletivo de competência originária do TRT, vai caber recurso ordinário ao TST, que, por sua vez, examina esse tipo de recurso na sua seção de dissídios coletivos. Segue-se, então, o procedimento que já é habitual para todos os outros recursos e, eventualmente, proferido um acórdão, seja no julgamento desse recurso ordinário, seja em eventual agravo interno nesse recurso ordinário, abre-se à parte a possibilidade de interposição de recurso extraordinário, que, especialmente em dissídios coletivos, ganha contornos ainda mais estreitos do que normalmente se observa. A outra possibilidade é que haja a competência originária do TST para análise de dissídios coletivos. Como vimos, em circunstâncias em que o dissídio coletivo abrange mais de um estado da federação, mais de uma unidade da federação, ou são simplesmente nacionais. São de âmbito nacional, como algumas categorias específicas ou algumas atividades cuja atuação é estritamente ou predominantemente nacional. Aqui também não há maiores distinções. Segue-se o procedimento e profere-se uma sentença normativa também no TST para a resolução de dissídios coletivos. O aspecto particular é que, no caso de decisões não unânimes em dissídios coletivos de natureza de competência originária do TST, aqueles temas que tenham sido objeto de decisão não unânime podem ser submetidos a embargos infringentes, ou seja, a um novo julgamento desses pontos do dissídio coletivo que não foram resolvidos por decisão unânime. E só então se estabiliza a sentença normativa e abre-se a oportunidade para a interposição do recurso extraordinário. Então, assim, tivemos esse primeiro contato com a dinâmica recursal trabalhista. Nós identificamos como se intercalam as decisões e os recursos, e nos vídeos subsequentes nós vamos examinar as hipóteses específicas de cabimento desses recursos, também demonstrando os pressupostos próprios de cada um desses recursos. Eu agradeço a atenção e nos vemos daqui a pouco. Até mais.